E nesse vídeo vamos resolver 8 questões de raciocínio lógico da banca Sebrasp aplicada no concurso do Banco do Estado do Sergipe para o cargo técnico bancário nível médio, certo? Então, se você vai fazer concurso, que vai ser essa banca CESP, e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. E se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu estou resolvendo várias questões de matemática aí dessa banca CESP, postando sempre a prova completa às 6 horas no sábado à tarde. Então se inscreva no canal para você ser avisado e aprender matemática resolvendo questões. Então, para a gente começar resolvendo a questão 36, tem um pequeno texto que diz o seguinte: no ano de 2019, em valores aproximados, o setor industrial de agropecuária e de serviços geraram, juntos, uma receita bruta de 28 bilhões de reais para a economia do estado do Sergipe. Considerando que a receita bruta conjunta dos setores industrial e de agropecuária foi inferior a 11 bilhões de reais e que a receita bruta conjunta dos setores de serviços e de agropecuária foi inferior a 20 bilhões de reais. Julga os itens seguintes. Então vamos lá para a questão 36. Diz o seguinte: a receita bruta do setor de serviço foi superior a 17 bilhões de reais. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que organizar essas ideias. No início ele começa falando o seguinte, vê só. No ano de 2019, em valores aproximados, os setores industriais, então vou dizer que vou representar pela letra I, setor industrial, agropecuária, vou representar por A, e de serviços, serviço vou chamar de S. Geraram juntos, então deixa a gente somar tudo, uma receita bruta de 28 bilhões. Então vou colocar aqui, industrial mais agropecuária mais serviços, todos eles somados têm uma receita bruta de 28 bilhões de reais, certo? Tá aqui, Ok, aí ele está dizendo o seguinte: considerando que a receita bruta conjunta dos setores industrial e, então isso é I mais agropecuária, então vou anotar aqui, industrial mais agropecuária, foi inferior a 11 bilhões de reais. Então isso é menor do que 11 bilhões de reais, que a receita bruta conjunto de setores de serviços, serviços S, isso aqui, serviços S, e de agropecuária mais agropecuária foi inferior a 20 bilhões. Inferior a 20 bilhões. Aí preste atenção numa coisa interessante aqui. Ele está dizendo que a receita bruta do setor de serviço, qual é o setor de serviço? S, tá? Foi superior a 17 bilhões. Preste atenção. Se a gente tem somado aqui o de indústria mais serviços dá menor do que 11, Indústria mais agropecuária é menor do que 11. Então veja, se eu somar esses dois aqui, indústria mais agropecuária, deixa eu botar mais para baixo, isso daqui é menor do que 11. Então, se isso daqui é menor do que 11, se eu retirar desses 28, veja, 28 menos 11. O que vai acontecer? 1 para 8, 7, 1 para 2, 1. Então, você percebe que se eu somar indústria mais agropecuária é menor do que 11, então, logicamente, esse setor de serviço tem que ser maior, esse setor de serviço tem que ser maior do que 17. Por quê? Porque se eu somar esse valor aqui, N, que é indústria mais agropecuária, aí eu tenho que somar com um valor que tem que ser maior do que 17 para juntos dar 28. Então, é exatamente isso que a questão afirma, tá? Ela está dizendo que esse setor de serviço foi superior a 17 bilhões de reais. Então, essa questão 36 está correta, certo? Vamos lá para a questão 37. Diz o seguinte: a receita bruta, vou até subir mais um pouquinho aqui. A receita bruta do setor de agropecuária
foi superior a 3,1 bilhões de reais. Agropecuária é esse A daqui, ó, certo? Esse A. Deixa eu colocar aqui para o lado, vê só. Ele está dizendo que foi o que? Superior. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente descobriu o quê? A gente descobriu que o de serviço, tá? Serviço tem que ser maior do que o de quê? 17, certo? Show de bola. Agora a gente pode descobrir o seguinte. A gente pode descobrir o de indústria. Por quê? Porque se a gente somar serviço mais agropecuária, tem que ser menor do que 20 bilhões, correto? Concorda comigo? Então, veja só, eu vou até representar isso aqui embaixo também, ou seja, indústria mais agropecuária mais serviço tem que ser igual a 28. Mas se eu somar aqui, ó, eu estou somando serviço mais agropecuária, ou seja, esses dois, serviço mais agropecuária. E isso daqui, ó, tem que ser menor do que, exatamente, tem que ser menor do que 20. Por quê? Ele disse aqui, ó, certo? Ok, se isso tem que ser menor do que 20, eu vou pegar a soma dos 3, certo? 28, retirar 20. Então, 20 para 28 falta 8. Então, a gente vai perceber que o setor de indústria ele tem que ser o quê? Maior do que 8. Porque esse número aqui, mais um número somado, né, com maior do que 8, tem que dar 28, tá? Então, isso daqui de indústria tem que ser maior do que 8, certo? Agora, a gente tem outra informação, tá? Eu vou até destacar aqui. A gente tem o quê? A gente tem que o setor de serviço tem que ser maior do que 17 e tem que o setor de indústria tem que ser maior do que 8. Então, perceba o seguinte, se a gente somar esses dois, a gente vai somar esses dois, aí a gente vai descobrir o setor de agropecuária. Calma que a gente chega lá. Vamos somar o setor de serviço, o setor de indústria. Então, o setor de serviço mais o setor de indústria. Então, veja que isso tem que ser maior do que 17 mais 8, que dá 25. Então, você vai perceber o seguinte, que o setor de serviço mais o setor de indústria, os dois somados tem que ser maior, perceba, tem que ser maior do que 25. Aí, vou novamente representar essa soma daqui, ó, aqui embaixo. Só que agora eu vou deixar o setor de serviço e o setor de indústria juntos, para a gente encontrar o setor de agropecuária. Aí vamos lá. Vou colocar aqui, ó, serviço mais indústria, mais o quê? Agora agropecuária deixa o lado. Lembrando que todos têm que dar quanto? Exatamente 28. Porém, essa soma daqui, ó, setor de serviços mais indústria, isso tem que ser maior do que 25. Então, se isso tem que ser maior do que 25, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 28, subtrair 25. Então, 28 mais 25 dá 3. Então, se essa soma aqui de serviço mais indústria tem que ser maior do que 25, eu vou pegar um número que tem que ser menor do que 3, somado com o que é maior do que 25, para dar um número exato, 28. Então, esse setor aqui, ó, ou seja, o A, que é de agropecuária, ele tem que ser menor do que 3 bilhões, certo? Então, acabamos de descobrir aí quanto que é o setor de agropecuária. E na questão, ele afirma o seguinte, ó, a receita bruta do setor de agropecuária foi superior a 3,1 bilhões. Errado, né? O setor de agropecuária é inferior a 3 bilhões, tá? Então, assim, a gente marca errado esse item 37. 38. Receita bruta do setor industrial foi superior a 7,9 bilhões de reais. Ele está dizendo aqui superior. A gente já fez isso, né? A gente descobriu aqui, ó. Ó, aqui, ó, certo? Setor de indústria tem que ser superior a 8, tá? Se ele tem que ser superior a 8, e a gente viu aqui que a receita, ele está dizendo que a receita bruta do setor industrial, não, ele está dizendo que foi inferior, tá? Então, a gente vê que o industrial é o que? Superior a 8. Então, essa questão aqui está errada, tá bom? Questão 38, errada. Certo?
vamos lá para próximas questões. Essas questões aqui são relacionadas a raciocínio lógico, conectivos lógicos. Então, vamos fazer bem devagarzinho. É bem interessante essas questões que você vai, por exemplo, fazer o concurso do INSS, certo? Então, com relação às estruturas lógicas, julgue os índices a seguir, nos quais são utilizados os símbolos usuais de conectivos lógicos e as letras P, Q, R e S representam proporções lógicas. Aí, questão 38 diz o seguinte: a negação da frase se Ana é professora, então ou Pedro é médico ou Roberto é enfermeiro, é igual a... Ele está dizendo a negação. Vou destacar aqui, ó. Ele quer o quê? A negação dessa frase, tá? Ana é professora e Pedro não é médico e Roberto não é enfermeiro. Eu tenho uma observação bem grande em relação a essa questão. Eu vou mostrar para vocês o que é. Primeiro eu vou negar essa frase daqui de cima, tá? Eu vou representar ela toda em estrutura lógica, já que vocês pediram aí nos comentários, para eu detalhar esse assunto. Eu vou detalhar com calma. Mas para isso eu preciso, né, detalhar cada conectivo lógico, certo? Cada proporção simples, para a gente chegar na proporção composta e finalmente a gente negar essa proporção composta, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente quer negar uma frase, vamos lá, eu vou reescrever essa frase aqui. Ó. Se Ana é professora, eu vou botar ela aqui do lado. Se Ana é professora, se Ana é professora, eu vou abreviar prof, tá? Então, o Pedro é médico, ó, então, o Pedro é médico, certo? O Pedro é médico, o Roberto é enfermeiro. Então, vamos botar aqui. O Roberto é enfermeiro. Certo? Ok. Aí vamos repartir isso aqui em estruturas lógicas simples, certo? Como é que eu vou identificar qual é a minha proporção simples? A gente procura o verbo, certo? Sempre que a gente vê um verbo, a gente vê uma estrutura lógica simples. Então, quando a gente vê esse se, sempre que a gente vê se no início, a gente já sabe que vai ter um conectivo se então. O conectivo se então, certo? É representado com essa flechinha. Então, qual é a minha primeira premissa simples? É que Ana é professora, certo? Porque eu já vi, eu tenho se e tenho então aqui, certo? Então, isso daqui é o quê? É minha premissa simples, posso representar por uma letra. Geralmente, a gente representa por uma letra P. Eu vou colocar até de preto, tá? Letra P. Como a gente tem aqui, ó, se Ana é professora, então posso colocar aqui, ó, P, então, ó, então, aí presta atenção aqui, a gente vai procurar as outras premissas simples. Vamos procurar o verbo, veja, Pedro é médico, tem um verbo, né, verbo de ligação a outro verbo, ó, Roberto é enfermeiro. Então, você percebe que a gente tem o que aqui? Aqui a gente tem uma premissa simples, aí agora a gente coloca uma letra diferente de P, por quê? Porque essa premissa simples é diferente da premissa simples inicial. Então, a gente coloca aqui um Q, por exemplo. Poderia ser outra letra, professor? Poderia, sem problema. Como a gente tem aqui, ó, Roberto é enfermeiro, ou seja, outro verbo de ligação a gente representa, por exemplo, com uma letra diferente de P e diferente de Q. Então, a gente coloca aqui um R, tá? Agora, falta o quê? A gente identificar o conectivo lógico. Ou seja, como a gente tem um O aqui no início e tem um O aqui no meio, isso significa que a gente tem uma disjunção, tá? Disjunção exclusiva, tá? E uma disjunção exclusiva, ela é representada por um V e um tracinho aqui embaixo. Beleza? Ok. Então, como a gente tem aqui, ó, ou Q ou R, vamos representar isso, já que a gente tem duas, né, premissas simples dentro, né, de uma proporção composta. Vamos abrir um parênteses, vamos colocar aqui, ó, que, lembra, ó, ou representado por um Vzinho, tracinho embaixo, Q ou R, tá? Beleza.
Veja que ele quer a negação disso. Então, acabamos de representar isso daqui, ó, certo? De forma em estrutura lógica. Agora, vamos negar isso daqui. Ele quer que a gente negue isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um colchetes aqui de um lado e de outro e colocar um símbolo de til. Esse símbolo de til representa a negação de toda a nossa premissa, proposição composta. Quando a gente vai representar a premissa simples, a negação dela, ó, P pode ser uma afirmação. Se a gente quer uma negação, a gente coloca não P, certo? Beleza. Agora, a gente precisa negar isso. Quando a gente vai negar uma proposição composta do tipo se, então veja só, negação e se, então, certo? Sempre que a gente vai negar, ó, vou botar até em outras letras diferentes, A, então B, a negação disso daqui é exatamente a gente representar a primeira, que é A. Agora a gente troca o conectivo, né? Se então, que é essa flechinha, troca por I, e o I, a conjunção é representada por esse chapéuzinho, tá? Então a gente troca, né, isso daqui por isso, e agora a gente nega B, ou seja, a negação de B, certo? Então essa é o quê? A negação, né, da proposição composta, se então. Então, se a gente quer negar isso daqui, a negação de P, então, essa parte, o que é que a gente vai fazer? A gente vai representar P, vai trocar esse conectivo, se então, a gente vai trocar ele, certo? Por I. O que é I? A conjunção, certo? Vou até colocar aqui, ó, chapezinho, conjunção I, certo? Ok. Trocamos pela conjunção I, agora a gente precisa negar esse parênteses, ou seja, Q, disjunção exclusiva, R, certo? Ok. Aí, ó, a gente quer a negação da disjunção exclusiva. Quando a gente vai negar uma disjunção exclusiva, eu vou colocar aqui, ó, negação da disjunção exclusiva. Certo? Então, quando a gente tem aqui um A, ó, na verdade é ou A ou B, tá? E a gente quer negar isso daqui é equivalente a eu trocar isso daqui pela se, somente se, tá? Uma bicondicional. Como é uma bicondicional? É A, se, somente se, B. Como assim? Eu vou colocar aqui A, se, somente se, flecha dupla, B. Assim, ó, A, se e somente se. Vou até afastar um pouquinho aqui, ó. Se, somente se, B. Certo? Então, basta eu trocar isso daqui, correto? Beleza. Então, vamos fazer aqui. Então, fica P, certo? P, I, né? A negação disso daqui é o quê? É eu colocar que, se somente se, R. Fechou? Beleza. Agora a gente vai para a frase, tá? Vamos trocar a frase. Ó. Se Ana é professora, a gente troca por Ana é professora. Então fica Ana é professora, prof. Agora a gente troca por que, se somente se R. E lembrando que a gente trocou o conectivo se, então, por conjunção I. Então, Ana é professora e, certo? A gente troca por e Pedro é médico, se somente se Roberto é enfermeiro. E Pedro é médico, se somente se e somente se Pedro é médico, se somente se Roberto é enfermeiro. Roberto é enfermeiro. Certo? Então a gente vai lá para a questão. Vamos lá. Está dizendo o seguinte: a negação da frase se Ana é professora, então ou Pedro é médico ou Roberto é enfermeiro. Tem um dos dois lados.
é igual a Ana é professora, ok. Ó, o I, tá vendo? Ó, ok. Pedro não é médico e Roberto não é enfermeiro. Calma que a banca deu gabarito como correto essa questão. A gente viu que tem que ser errada essa resposta. O que, que ela fez? Calma aí. Ao invés dela colocar a disjunção exclusiva aqui, ó, o que é que a banca considerou? Ela considerou isso daqui, ó, P e Q, agora a disjunção inclusiva, ou seja, sem o tracinho embaixo, R, certo? Aí, lembra que a gente não precisa negar A, então B é A e não B, certo? Ou seja, é a primeira premissa, P, e a negação da segunda. O que a banca fez? Deixou P, trocou o conectivo de si, então, pela conjunção, e a gente precisa negar isso daqui, ou seja, negar essa Q ou R. Então, se a gente precisa negar isso, o que a banca fez? A negação de Q ou R pela negação de Morgan é você negar Q, trocar o conectivo de ou por I, certo? Que fica um chapéuzinho, certo? E não R. Foi isso que a banca fez. Então, isso seria não Q e não R, certo? Foi isso aqui que a banca fez, tá? Aí ficaria o quê? Ana é professora. E do jeito que está aqui, ó, do jeito que a banca colocou aqui, Ana é professora e Pedro não é médico e Roberto não é enfermeiro. Aí veja, preste atenção no que eu estou dizendo, que eu vou falar aqui. A banca deu como correta, certo? Mas a gente viu que isso daqui é uma disjunção exclusiva. Por que é uma disjunção exclusiva? Porque tem ou no início ou depois. Ou seja, ou é uma coisa, ou Pedro é médico, ou Roberto é enfermeiro. Certo? Ou uma coisa ou outra. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Não pode ser isso daqui, ó. Certo? Não pode ser isso. O que a gente precisa fazer é negar dessa forma que eu fiz aqui. Ou seja, a negação de uma proposição com a disjunção exclusiva é a gente trocar pela bicondicional se e somente se. Então, na minha opinião, a banca deveria, tá? A banca deveria trocar esse gabarito aqui para errado, tá? Errado, certo? Então, eu considero essa questão aqui como errada, certo? Embora a banca, eu vou botar até aqui, a banca tenha dado como certa, certo? Beleza, vamos lá para a questão 40. A frase, a capacidade hortelã e o número de empregos crescem 10% no ano 2003 no Nordeste brasileiro. E isso, né, foi consequência do total de 90 milhões de reais investidos na área de turismo pelo governo federal e pelos governos estaduais dessa região do ano de 2002. Pode ser expressa corretamente pela proporção lógica P e Q. Veja, aqui a gente tem o conectivo de conjunção, tá? Conjunção I. Aqui é também a conjunção I. E aqui a gente tem, ó, a conjunção se, então. Certo? Se, então. Então, veja só. Nem na questão a gente vê o se e nem vê, então. A capacidade hoteleira e o número de empregos cresce 10% no ano 2019. Veja que aqui não tem... O único verbo que tem, ó, a capacidade hortelã, não confunda com esse i aqui, ó, porque para a gente, em lógica, isso aqui não vai ser um conectivo lógico de conjunção, tá? A capacidade hortelã e o número de empregos crescem 10% ao ano no Nordeste, certo? Crescem. Então, o verbo está onde? Aqui. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso, certo? É o quê? Uma premissa simples. E a gente representa, por exemplo, por P. Tudo isso é uma premissa simples. Agora sim, ó, depois que a gente tem o verbo, crescem, e agora sim a gente tem a conjunção e isso foi consequência do total de 90, foi o quê? Ó, foi consequência do total 90 milhões de reais investidos na área de turismo pelo governo federal
e pelos governos estaduais dessa região. Esse e aqui também não vai ser conjunção para a gente, tá? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso, depois a gente tem esse verbo aqui, tudo isso aqui também é o quê? Outra premissa simples. Então, como ficaria isso para a gente? Ficaria o quê? P e Q. Somente isso aqui. P e Q. Sem isso daqui, tá? Então, essa questão 40 está errada. Beleza? Vamos lá para a questão 41. Questão 41 a gente tem uma figurinha em cima. Questão 41 está ali em cima e ela tem um pequeno texto que diz o seguinte. Considere que a figura acima apresenta as colunas iniciais da tabela verdade. Então, aqui a gente tem a tabela verdade, P, Q, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Ou seja, 4 possibilidades para para P, ser verdadeiro ou ser falso, 4 possibilidades para Q, né, sabendo que a gente vai organizar essas duas premissas em ela ser verdadeira ou ela ser uma premissa falsa, tá? Como P e Q representam proporções lógicas, nessa situação, a última coluna da tabela se refere à proporção lógica P se somente se não que, em que o símbolo tio, ó, representa o conectivo de negação, certo? Quando escrita na posição horizontal, é igual a. Então, a gente precisa fazer o quê? Montar essa tabela verdade, tá? Então, vamos apagar aqui para a gente construir essa tabelinha verdade. Vamos lá. Então, vê só. Para a gente construir a tabela verdade, o que é que a gente precisa mais? A gente precisa construir mais uma coluna aqui, ó. E essa coluna vai ser, sabe o quê? Vai ser esse não que. Porque a gente vai precisar de não que. Então, vamos botar aqui, ó, não que. Certo? Então, vamos aumentar essa tabela, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Como a gente quer não que está aqui, ó, a afirmação. Então, quando a gente negar uma verdade, quer ver, ó, ela vai ficar o quê? Falsa, certo? Quando a gente negar outra verdade, ela vai ficar o quê? Falsa também. Quando a gente negar o falso, ó, a negação de falso é o quê? Verdadeiro. Então, se a gente tem falso, a gente coloca o quê? Verdadeiro. Se a gente tem falso novamente, a gente coloca o quê? Verdadeiro. Ok, montamos outra coluna. Qual vai ser a outra coluna que a gente vai montar? É exatamente isso daqui, ó. P, se, somente se, não que. Então, vamos fazer isso, ó. P, se, somente se, né? Não que. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, a gente vai olhar P, ó, P é aqui e não que é aqui, certo? Então, a gente tem P, se, somente se, não que. Quando a gente tem um P, se, somente se, não que, e a gente tem a primeira premissa é verdadeira e a outra é falsa, então essa é a única vez em que ela vai ser falsa. A gente já sabe que o restante dela é verdadeiro. Ó, falso e falso dá verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, isso dá verdadeiro, falso e verdadeiro também é verdadeiro. Aí a questão afirma o seguinte, quando a escrita na posição horizontal é igual a. Então, se a gente trocar isso aqui para a linha, vai ficar ó, falso ok, verdadeiro ok, opa, esse último aqui tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, essa questão 41, ó, 41 está o quê? Errada. Beleza? Ok. Vamos lá para as questões de probabilidade para a gente encerrar. Certo? Considerando dois eventos aleatórios A e B, tais que a probabilidade de A sabendo B é 1/3. A probabilidade de B sabendo A é 0,5. E a probabilidade de A união com B é 0,8. Julgue os seguintes índices. Então, vê só. Ele está dizendo na questão 41 que a probabilidade de A é maior do que a probabilidade de B. Como é que a gente vai encontrar isso? Bom, preste atenção numa coisa aqui. Existe uma relação que diz o seguinte, que a probabilidade de A sabendo B, certo? Isso é a probabilidade da interseção de A interseção com B dividido pela probabilidade de B. Assim como a probabilidade de B sabendo A, isso é a probabilidade de A interseção com B sabendo a probabilidade de A. Então, é assim que eu vou descobrir a probabilidade de B, a probabilidade de A em relação, né, à interseção, beleza? Então, vamos lá.
A gente viu que a probabilidade, ele disse, né, que a probabilidade de A sabendo B é o quê? É 1/3. Então, vou colocar aqui, ó, no lugar disso daqui, vou colocar 1/3. Então, vamos lá. 1/3 é igual a... Eu vou até colocar aqui do lado, né? Vamos colocar aqui na frente, ó. 1/3 vai ser igual a probabilidade da interseção dos dois, a interseção com B, sobre a probabilidade de B, certo? Aqui a gente faz o quê? Meio pelos extremos, 1 vezes a probabilidade de B. Então, a probabilidade de B é igual a 3 vezes a probabilidade da interseção, ou seja, 3 vezes a probabilidade de A interseção com B. Fechou? Vamos fazer isso para aqui também, ou seja, a probabilidade de B sabendo A, ó, B sabendo A é 0,5. Perceba que 0,5, isso é exatamente igual a 1 dividido em 2. Ou seja, eu pego 1, divido por 2, dá meio, correto? Então, aqui eu tenho 1 sobre 2 é igual a probabilidade da interseção de A interseção com B sobre a probabilidade agora de A, correto? Beleza. Aqui a gente faz meio pelos extremos, vou colocar de vermelho mesmo. Aí, probabilidade de A vezes 1 dá probabilidade de A, certo? E agora a gente faz o quê? 2 vezes a probabilidade da interseção, ou seja, 2 vezes a probabilidade de A interseção com B. Aí eu quero que você perceba uma coisa muito importante aqui. A questão afirma que a probabilidade de A ela é o que? Maior do que a probabilidade de B, certo? Então, eu vou colocar nesses termos. Perceba o seguinte, a probabilidade de B, ele é o que? É 3 vezes a probabilidade de uma interseção de um número qualquer. Né? A probabilidade de interseção pode ser o que? 0,2, que ele fala aqui, ó. Ele fala aqui na questão, deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. A probabilidade de a interseção com B é 0,2. Pode ser, não sei se é, eu vou calcular ainda, tá? Mas o que a gente precisa saber é que isso daqui pode ser um número N. Assim como isso daqui também é o mesmo número, ou seja, 2 vezes a probabilidade de A interseção com B. É o mesmo N. Então, daqui a gente tira que a probabilidade de B, certo? Nada mais é do que 3 vezes um número N. E daqui a gente tira, certo? Que a probabilidade de A, ela é 2 vezes esse mesmo N. Daqui a gente vê que se a probabilidade de B é 3 vezes um número N e a probabilidade de A é 2 vezes um N, você vai concordar comigo que a probabilidade de B ela é maior? Perceba, se a gente colocar 1 aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, e esse N é igual, então a gente coloca esse 1, 2 vezes 1 dá 2. Então você vai perceber, a partir daqui, que a probabilidade de B, ela que é maior do que a probabilidade de A. Certo? Probabilidade de B maior do que a probabilidade de A. A questão afirma o quê? Que a probabilidade de A é maior. Então, sabemos que a probabilidade de B ela é maior do que a probabilidade de A. Então, essa questão 44 está o quê? Errada. Beleza? Agora, a gente precisa fazer o quê? Calcular a probabilidade da interseção dos dois. Certo? Ok. O que é que a gente fez aqui? Bom, a gente já deu um passo muito importante, porque a gente calculou a probabilidade aqui, ó, de B e calculou a probabilidade de A, certo? E a questão deu uma coisa importante para a gente, que foi o quê? A probabilidade o quê? Da união, a probabilidade de A união com B. Então, vou anotar isso aqui embaixo. A probabilidade de A união com B é igual a 0,8, tá? Então, vamos lembrar de uma formulazinha que ela diz o seguinte, a probabilidade de A união com B, ela é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção com B. Então, a gente tem todas essas informações. A gente tem a probabilidade de A, tem a probabilidade de B, queremos saber a probabilidade da interseção, além da gente ter também, ó, a probabilidade da união, aqui, ó, 0,8. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. No lugar da probabilidade da união, eu vou colocar 0,8 igual. Quem é a probabilidade de A? Calma aí, a probabilidade de A é 2 vezes a probabilidade da interseção. Então, 2 vezes a probabilidade de A interseção com B. Mais,
aqui, ó, a probabilidade de B é o que? 3 vezes a probabilidade de A interseção com B, certo? Menos a probabilidade agora, o que? De A interseção com B, certo? Professor, eu só vejo letras aí, como é que eu vou descobrir essa? Calma, vamos embora. Ó, vamos dizer que a probabilidade de A interseção com B, isso é um x, tá? A gente descobrindo quanto vale x, a gente descobre a interseção de A com B. Então, no lugar disso daqui, eu vou colocar x, ó. No lugar disso aqui, ó, veja que também vou colocar x. Isso aqui, ó, também vou colocar x. Então, 0,8 vai ser igual a 2 vezes x, mais 3 vezes x, ó, 3 vezes x, menos esse x, correto? Show de bola. Agora, 0,8, você vai entender que vai ser igual a 2 vezes x mais 3x, vezes eu tenho 2 dessa coisa, mais 3 dessa coisa, dá 5. Só que eu vou retirar 1, ó, menos 1x. Então, 2 mais 3, 5, menos 1 dá 4. Então, aqui tem 4 vezes x. Perceba que 0,8 é igual a 4 vezes x. Eu posso dizer que 4 vezes x é, sem dúvida, 0,8. Qual é o número que eu multiplico 4 que dá 0,8, né? Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que x é exatamente 0,8 dividido por 4 e, portanto, nosso x é o que? 0,8 dividido por 4 dá 0,2. Só que x é o que? A probabilidade da interseção. Então, a probabilidade de A interseção com B é o que? 0,2. Certo? Então, vamos olhar a questão. A questão diz o quê? Que a probabilidade de A interseção com B é 0,2, o que está correta essa questão, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.